Capítulo 119 Flores na Tempestade. Lin Ming colocou a armadura na plataforma de inscrição e depois se afastou 10 passos. Ele pegou a lança na mão e segurou-a. Todos os presentes viram Lin Ming, querendo ver exatamente o que ele faria a seguir. Para destruir a estrutura interna de um símbolo de inscrição com força bruta, era melhor utilizar uma faca de gravura. Isso era porque a estrutura do símbolo de inscrição era como uma teia de aranha. Lin Ming tinha tirado uma lança tão grande, como isso poderia ser conveniente. Naquele momento, Lin Ming apontou sua lança, mexeu o pulso, apontou para o símbolo de inscrição e estocou ferozmente. O som penetrante e furioso da ponta da lança foi ouvido pela sala. Não só isso, mas o impulso da lança também continha uma energia indomável. Continuou como um cavalo galopante, seguido por uma onda de fúria divina implacável e uma intenção assassina. Esta lança poderia facilmente perfurar uma chapa de aço. Os olhos do homem de meia idade se arregalaram. Ele subconscientemente queria dizer para parar, mas neste momento, Lin Ming parou imediatamente a sua lança. Aquela energia aterrorizante também foi restrita naquele momento. A ponta da lança encostando-se à armadura, mas na verdade não a tinha perfurado ainda. O homem de meia idade queria dizer algo, mas as palavras trancaram na sua garganta. Ele olhou com os olhos arregalados para a ponta da lança de Lin Ming, assustado. Que tipo de controle anormal da força era esse? Para estocar com uma lança com uma energia igual a uma manada de cavalos e ainda assim era capaz de restringir essa energia instantaneamente de modo que não transbordasse e ainda assim o ponto da lança parou no local exatamente correto. Tinha que se dizer que esta era uma lança longa pesada feita de ferro elástico roxo-negro, seu peso não deveria ser inferior a 800 jeans. Quem era o jovem? Com essa força nesta idade, ele definitivamente não era um Zé Ninguém. Mas, embora esse jovem tivesse habilidades de lança surpreendentes, exatamente o que ele estava planejando fazer. Um impulso da lança e a ponta da lança de repente parando, mas na verdade a lança não danificou o símbolo de inscrição na armadura. Como isso estava relacionado a uma técnica de inscrição? Esse jovem na verdade queria apenas mostrar suas impressionantes habilidades com a lança. Deixando de lado o homem de meia idade, mesmo o Wang Xuanji não entendeu o significado por trás da lança de Lin Ming. Ele só podia se maravilhar com as habilidades da lança de Lin Ming, mas porque já conhecia a identidade de Lin Ming, ele não achou isso muito surpreendente. Neste momento, Lin Ming estocou com a sua lança pela segunda vez. Era exatamente o mesmo movimento de um momento atrás. A lança perfuraria com uma energia quase imparável e então, assim que estava prestes a entrar em contato com a armadura, ela parou de repente. Em seguida, Lin Ming começou repetidamente e rapidamente a estocar com a sua lança. As estocadas estavam se tornando cada vez mais rápidas e a energia crescia em cada estocada. Gradualmente, essa energia se tornou em um forte vento celestial, mas a ponta da lança de Lin Ming ainda era como uma gota de chuva delicada. Essa era outra habilidade de lança da técnica básica de lança-flores na tempestade. O homem de meia idade estava cada vez mais alarmado a cada segundo que passava. Este jovem só parecia ter cerca de 15 ou 16 anos e ainda assim ele já tinha tanta força em uma idade tão jovem. O único que ele poderia pensar ter tanta força e que também usava uma lança seria aquele jovem deslumbrante da Palácio Marcial dos Sete Mistérios que recentemente se tornou a estrela em ascensão do Reino da Fortuna do Céu. Não pode ser. Lin Ming já tinha uma força tão anormal que desafiava os céus. Se ele também tivesse tais instintos sobre a técnica de inscrição, então seria muito absurdo, ele simplesmente seria a reencarnação de algum rei demoníaco. O que esse jovem estava fazendo? Lin Ming já havia estocado sua lança continuamente por várias dúzias de respirações. O número de vezes que sua lança foi estocada deveria ter sido várias centenas até agora.
com movimentos de lança de alta velocidade, e os mais de 800 Jin da arco-íris penetrante, era uma carga muito pesada para os músculos. Se não fosse por sua fundação sólida e sua força extravagante, bem como pelo fato de que a verdadeira essência já tinha temperado completamente seu corpo, então ele já teria machucado os seus músculos. Lentamente, Wang Xuanji descobriu os princípios profundos e misteriosos que estavam implícitos em cada estocada de Lin Ming. Ele usou a força de sua alma para sondar a armadura e para sua incredulidade, descobriu que a verdadeira essência se infiltra na armadura com cada estocada. E o que deixou Wang Xuanji mais surpreso foi que, quando ele usou a força da alma para rastrear aquela verdadeira essência infiltrada, descobriu que essa verdadeira essência fluía ao longo da estrutura do símbolo da inscrição e com um poder estranho e insondável, começou a desintegrar essas estruturas. Como ele estava fazendo isso? Wang Xuanji respirou fundo, ele estava chocado demais para falar uma única palavra. Com cada ataque, a verdadeira essência transformava-se em fios finos de seda que fluíam para dentro da estrutura. Para ele, isso já era inimaginável, mas então esses fios finos de seda desintegravam as estruturas dos símbolos de inscrição com um poder insondável e enigmático. Como poderiam esses fluxos esbeltos da verdadeira essência possuir um poder tão mistificador? Lin Ming estava obviamente utilizando os meridianos de combate das virtudes caóticas, fluido como seda. Não só o foco dos meridianos de combate das virtudes caóticas era em uma força assombrosa, mas ele se focava ainda mais no controle da força. O treinamento de força fluido como seda era um método de controle de força. A denominada força referia-se à força do corpo humano, isso também incluía a força da verdadeira essência. Depois de alcançar o estágio de pequeno sucesso da técnica fluido como a seda, essa verdadeira essência em formato de fios de seda estava sob o comando da pessoa. Mas essa verdadeira essência em formato de fios de seda não tinha na verdade muito efeito. Como os minúsculos segmentos de verdadeira essência não tinham muito poder ofensivo, para lhes dar um poder impressionante, havia apenas uma maneira. Isso era vibração. Wang Xuanji descobriu que essa estranha força que estava desintegrando as estruturas do símbolo de inscrição era exatamente essa vibração de verdadeira essência. Essa vibração era capaz de ignorar a defesa e ser transmitida internamente para qualquer objeto. A verdadeira essência se transformaria em inúmeros filamentos, e cada filamento vibraria ao atravessar um objeto. Como esta vibração atuava em cada pequena estrutura, esses minúsculos fios criaram uma quantidade realmente aterrorizante de destruição. Foi por isso que, quando Lin Ming estocou a sua lança na coluna de pedra no estágio marcial, aquela coluna tinha sido instantaneamente pulverizada em um número imensurável de pequenas pedras. Isso ocorreu porque o cultivo de Lin Ming da técnica fluido como seda não estava completo, os fios de seda da verdadeira essência eram muito poucos, e a frequência em que eles vibraram era muito baixa. Se ele conseguisse alcançar o estágio perfeito da técnica fluido como a seda, então a quantidade de filamentos de verdadeira essência seria de trilhões, e uma vez que esses incontáveis fios entrassem nas partículas e moléculas de um objeto, a frequência de vibrações aumentaria para um novo e alarmante nível. Nessa situação, se a estocada de lança tocasse a coluna de pedra, então aquela coluna de pedra simplesmente se transformaria em uma poeira fina que se espalharia pelo vento. Mas claramente, Lin Ming ainda estava muito longe de um reino tão distante. Se ele realmente conseguisse chegar a um limite semelhante a um sonho, então seria capaz de eliminar todos os vestígios do símbolo de inscrição no tesouro sem danificá-lo. Em vez de como estava agora. Com tantos ataques de lança, o tesouro deve ter sofrido algum dano. Wang Yuhan também percebeu que o rosto de Wang Xuanji estava corado em estado de choque. Ela não pode deixar de perguntar através de uma transmissão de som de verdadeira essência: avô, o que Lin Ming está fazendo?
Wang Xuanji suspirou e disse: use a força da sua alma para sentir a estrutura do símbolo de inscrição dessa armadura e então você saberá o que está fazendo. Wang Yuhan perguntou-se que tipo de descoberta ela faria investigando a armadura com a força da sua alma. Ela enviou sua força da alma e penetrou na armadura. Embora a força da alma de Wang Yuhan fosse relativamente fraca, ela tinha um sentimento vago do que estava ocorrendo dentro da armadura. Surpresa, ela cobriu a boca. Avô, como isso é possível? Wang Xuanji sacudiu a cabeça e conseguiu dizer apenas com um sorriso pesaroso: esta é também a primeira vez que estou vendo essa técnica. Eu só posso adivinhar que esse efeito é de um tipo especial de método de manipulação de verdadeira essência. Este método de manipulação é capaz de transformar a verdadeira essência em inúmeros fios minúsculos, e cada segmento é controlado em turnos para vibrar contra a estrutura do símbolo de inscrição e desintegrá-lo. Isso exige um controle extremo de verdadeira essência. Não consigo imaginar como isso é feito. Wang Yuhan não perguntou mais. Ela apenas fechou os olhos com diligência e sentiu as mudanças de energia dentro desse tesouro. Desta vez, quando ela olhou, esses filamentos de verdadeira essência eram como os fios inteligentes de seda de uma teia de aranha que quebravam as estruturas de símbolos de inscrição. Ela podia apenas sentir um sentimento enrolado e esotérico. Era como se uma grande porta tivesse sido colocada na frente dela e que continha toda a miríade de mistérios infinitos do mundo. No entanto, não importava o quanto ela tentasse olhar, ela não podia ver claramente. Por ter a sensação de todos os mistérios entre o céu e a terra na ponta dos dedos, mas ainda não ser capaz de tocá-los, isso fez que Wang Yuhan ficasse excitada, mas também insuportavelmente ansiosa. Depois de um pouco menos da metade do tempo do queimar de um incenso passar, Lin Ming já havia feito entre 600 a 700 uma única respiração. Embora ele tivesse uma força física incrível, e ele também tinha a fórmula do verdadeiro caos primordial, complementando sua verdadeira essência, ainda existia um brilho de transpiração em sua testa. Nesse momento, Lin Ming finalmente parou. Ele removeu a sua lança, girou a sua mão direita, e a arco-íris penetrante desapareceu ao voltar para o anel espacial. Quanto à armadura tesouro, além de algumas marcas brancas superficiais na parte externa dela, não houve outros danos. Ele tinha finalmente terminado. Embora a técnica fluido como a seda fosse incomparavelmente requintada, a estrutura do símbolo de inscrição e da armadura já tinham se fundido. Lin Ming inevitavelmente danificou parte da estrutura interna da armadura. Esta parte era a matriz de verdadeira essência que o mestre de refinação colocou dentro do tesouro na sua criação. Este tipo de dano não diminuiria as capacidades defensivas da armadura, no entanto, no futuro, se um artista marcial concentrasse sua verdadeira essência na armadura, existiria algum obstáculo. Mas mesmo assim, era o suficiente para Wang Xuanji se surpreender. Se fosse um mestre de alquimia que estava familiarizado com o controle do fogo que tivesse feito isso, ainda seria impossível para eles conseguir esse efeito. Depois de eliminar o antigo símbolo de inscrição, Lin Ming não começou imediatamente a desenhar um novo. Em vez disso, ele sentou-se em meditação e circulou a fórmula do verdadeiro caos primordial, restaurando sua verdadeira essência até sua condição ideal. A fórmula do verdadeiro caos primordial tinha um efeito muito formidável em completar a verdadeira essência. Assim que passou o tempo de um incenso queimar, Lin Ming já havia terminado a sua recuperação. Tirou um pedaço de papel e começou a escrever uma lista de materiais que estavam prontamente disponíveis. Recentemente, Lin Ming esteve em contato constante com a rede de técnicas de inscrição do Reino da Fortuna do Céu e como tal, já estava muito familiarizado com os nomes de vários materiais. Era uma situação diferente quando ele confundiu os materiais do continente da queda do céu e aqueles do Reino Divino.
Depois que ele terminou de redigir a lista, ele entregou à jovem dama recepcionista da associação de inscrição e disse: "Se eu puder incomodar você para preparar os materiais desta lista." "Ah, claro." A jovem dama recepcionista respondeu quando recebeu a lista. Neste momento, Wang Yuhan disse apressadamente: "Eu irei junto com você." Ela agora era a assistente de Lin Ming. Obter materiais prontos era um dos empregos chaves de um assistente. A associação de inscrição era o local com a maior e mais rica quantidade de materiais em todo o reino da Fortuna do Céu. Mesmo que Lin Ming enumerasse alguns materiais difíceis de encontrar, eles ainda seriam muito fáceis de preparar. O símbolo de inscrição que o Lin Ming planejava criar hoje era uma versão simplificada do guarda congelante. Este tipo de símbolo de inscrição era usado especificamente para armaduras. Não só poderia aumentar a velocidade de acúmulo de verdadeira essência de artistas marciais, mas também poderia proporcionar uma ligeira melhora quanto ao fortalecimento da defesa. Se esta fosse a versão original do guarda congelante, então também se poderia usar a técnica de inscrição anel de gelo congelado. Esta técnica se ativaria durante um ataque e enviaria uma onda circular gelada de verdadeira essência, o que afetaria a velocidade de movimento de um oponente, reduzindo-a drasticamente. No entanto, o símbolo da guarda congelante original exigia uma série de materiais que eram muito raros e preciosos. Havia vários materiais que nem mesmo a associação de inscrição seria necessariamente capaz de encontrar. Não só isso, mas hoje era a primeira tentativa de Lin Ming em desenhar a guarda congelante. Se ele tentasse elaborar a versão original, que era muito mais complexa, então ele teria uma chance maior de falhar. Por isso, ele decidiu elaborar uma versão simplificada. Com o atual cultivo e nível da técnica de Lin Ming, a versão simplificada do guarda congelante era relativamente fácil. 15 gramas de terra de rocha estelar em pó, e misture isso em meia xícara de sangue de besta viciosa de terceiro nível. Misture bem. Pegue o suco do extrato da erva de ossos pretos esmagados e adicione isso em 3 vezes a quantidade de água de nascente fria. Lin Ming enviou a Wang Yuhan uma transmissão de som de verdadeira essência e listou rapidamente os materiais que ele precisava e como ele precisava que eles fossem processados. Muitas dessas instruções de preparação de material foram extremamente complexas e detalhadas.